A paz do Senhor para todos os irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Jackson Dias. Estamos prestes, irmãos, para iniciar uma sequência de vídeos. Sequência de vídeo essa que tem a finalidade de esclarecer alguns pontos no que diz respeito a ter o conhecimento da Escritura Sagrada. Muitas pessoas me perguntam, pastor, como que eu faço para mim ter uma disciplina na leitura bíblica? Eu tenho vontade de ter o conhecimento bíblico, mas por onde eu começo? Tem pessoas que acham que para entender a Bíblia tem que pegar de Gênesis e até o final do livro de Apocalipse, e isso é muito relativo. Isso depende qual é a finalidade que a pessoa ela está buscando o conhecimento bíblico. Por um exemplo, se a pessoa quer ter o conhecimento a respeito da história do povo de Deus, sim, isso é bom pegar o livro de Gênesis, que vai pegar ali o início da criação do ser humano, o início da nação judaica, o início ali da era do povo de Deus, não é? Se a pessoa quer ter o conhecimento das guerras, das lutas e da batalha, sim, é bom pegar ali o livro de Crônicas, Samuel, Reis. Então isso é relativo. Então, cada ponto, cada objetivo que a pessoa quer alcançar mediante o conhecimento bíblico, tem os pontos específicos que vai facilitar o seu conhecimento. Então, é justamente dentro dessa questão que eu quero tentar, de uma certa forma, dar um direcionamento para que você tenha o conhecimento, o aprendizado, de uma maneira bem espiritual, tá ok? Então, sem perca de tempo, eu quero começar com o primeiro ponto. O primeiro ponto que nós temos que entender, irmãos, para que o nosso conhecimento bíblico venha a ser pleno, perfeito e com eficácia, é necessário nós entendermos algo, não é nem um mandamento, eu vou dizer um princípio que quem nos passa esse princípio é o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, no capítulo de número 1, no versículo 20 e o versículo 21. Leia comigo esse versículo. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós temos que ter o entendimento, a compreensão disso, é que a Bíblia Sagrada, ela tem a sua interpretação própria. Nós temos aí um dito no meio da classe das pessoas que gostam de estudar a Bíblia, os intérpretes, os exegetas. Ele sempre fala que a Bíblia, ela tem a finalidade de ensinar a Bíblia para o seu leitor. Ou melhor, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Porque os textos, irmãos, eles se juntam dentro de uma harmonia. Então a pessoa acaba compreendendo a Bíblia na sua interpretação original. O texto é bem claro que a gente tem que perceber, entender e observar esse princípio. Toda a Escritura Sagrada, toda a profecia que tem dentro desse cano bíblico, ela não é de livre interpretação. Ou melhor dizendo, ninguém pode interpretar a Bíblia segundo aquilo que ela acha que é ou que pensa que é. Nós vemos aí que a Bíblia Sagrada é conhecida no mundo secular como mãe de todas as heresias. Eu quero que você entenda, não que a Bíblia é a heresia. Da Bíblia vem todo tipo de ramificação herégica. Ou melhor dizendo, isso é fruto de uma interpretação particular. Isso é fruto de uma interpretação pessoal. Então a gente tem que entender que a Bíblia Sagrada, ela não pode ser interpretada de maneira individual. Sendo que nós acabamos de ler aqui, escrito pelo discípulo chamado Pedro, que a Bíblia Sagrada, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens inspirados por Deus escreveram todo o conteúdo da Bíblia. Então, o autor da Bíblia, o arquiteto da Bíblia, é o próprio Deus por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo revelou aos homens. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, a Bíblia Sagrada, ela tem uma linguagem, ela tem uma linhagem, ela tem uma origem e ela tem uma interpretação peculiar. Então, quando a gente for ler um texto, procurar entender o texto, a gente tem que tentar, de certa forma, irmão,
eliminar todo tipo de achismo ou um pensamento que você fala, aqui pode estar dizendo isso, aqui pode estar dizendo aquilo. Isso tem que ser eliminado. A gente tem que entender, ler a Bíblia buscando dela a verdadeira interpretação, ok? Então a primeira coisa que nós temos que entender, a Bíblia Sagrada ela é única no que diz respeito à interpretação. Então todas as vezes que você ler um texto, ler uma profecia, não entender, evite de fazer interpretações precipitadas. Faça uma busca minuciosa, procura uma Bíblia de estudo que te dá algumas citações, procura algumas notas bíblicas que vai te interagir com o texto bíblico para que você entenda a realidade do conteúdo que está sendo exposta aqui pela Bíblia Sagrada. Entende? Eu quero citar aqui, irmãos, apenas um exemplo de muitas pessoas que vivem a sua vida inteira se apoiando em promessas vagas, se apoiando em profecias que já se cumpriram e que não vão se cumprir novamente, tá? Então, é necessário que nós entendamos isso. Eu conheci um certo rapaz que praticamente ele distanciou do caminho do Senhor justamente por esperar uma promessa em seu tempo, uma promessa que não lhe competia a ele, porque era uma promessa específica para um personagem da antiga aliança. Cumpriu-se nele. Aquela palavra era para o tal personagem. Então, quando você pega esse tipo de situação, você pode aplicar na sua vida, você pode acreditar que Deus pode fazer, sim. Mas a promessa específica dita, ela já foi dita, já foi concluída, e aquele personagem já recebeu aquela profecia. Isso não quer dizer que, assim como aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Entende? Então isso é muito relativo. Então a primeira coisa que você tem que entender, toda a profecia bíblica, todo o conteúdo bíblico, tudo aquilo que faz parte aqui desse cânon bíblico, ela não é de livre interpretação. Nós não podemos ter um achismo como base dos nossos princípios de interpretação bíblica. Ao ler a Bíblia, procura fontes que vai te interagir com o texto que você está lendo, para que você não tome interpretações precipitadas e faz um mau uso da Escritura Sagrada. Esse é um dos principais erros, irmãos, da nossa época. Existem muitas ramificações teológicas, existem muitas ramificações ideológicas, existem várias ramificações interpretativas, justamente pelo fato do mau uso do contexto interpretativo da Bíblia, ok? Procura entender isso. A Bíblia é única. A Bíblia, ela tem uma interpretação própria e peculiar. Então, como que eu faço para entender essa interpretação? Assim como eu disse, buscar algumas fontes que vão te interligar com o texto que você está lendo e em busca do Espírito Santo, porque a única pessoa que pode te revelar a verdadeira intenção por trás de cada texto é o Espírito Santo, através da oração, através da busca constante. Haja vista que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, se não me falha a memória, a carta aos Romanos, ele fala que o Espírito de Deus, ele interliga com o nosso espírito, e mediante essa união, a gente tem a oportunidade de descobrir as coisas espirituais. Paulo também, em Coríntios, ele fala que quem conhece a mente de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele nos comunica o verdadeiro conteúdo da Bíblia Sagrada, ok? Então, o primeiro ponto é não tomar decisões interpretativas precipitadas. A Bíblia não tem achismo, a Bíblia não tem ideologias, a Bíblia ela é única e com uma interpretação peculiar. O segundo ponto que nós temos que analisar é que a Bíblia Sagrada, sendo uma interpretação única,
sendo uma fonte de vida para a nossa existência, vamos dizer assim, espiritual, é necessário que nós sentimos uma necessidade de buscar o conteúdo primário da Bíblia. É necessário que nós temos vontade, que nós temos desejo de conseguir as informações corretas da Bíblia Sagrada. E sendo assim, além de ter o desejo, além de ter a vontade de buscar a interpretação primária da Bíblia, é necessário que nós tenhamos humildade em conhecer a realidade da Bíblia. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje a nossa fé cristã, a religiosidade, podemos dizer assim, ela traça os caminhos que vêm por intermédio de tradições. Tem muitas crenças, tem muitos, vamos dizer assim, muito conjunto religioso que tem o seu segmento em tradições. Então, por um exemplo, não é difícil a gente encontrar pessoas com esse tipo de argumento. Como que eu vou entender esse assunto, sendo que toda a minha tradição de convivência, eu sempre tive um ensinamento vindo dos meus pais, vindo dos meus avós, e é assim que eu acredito. Aí quando a pessoa se depara com um tipo de ensinamento, elas se negam a acreditar. Por quê? Porque aprendeu a vida inteira de maneira equivocada, vindo por meio de tradições. Então, quando a pessoa ela interessa a ter o conhecimento da Bíblia Sagrada, ela vai se deparar com esta questão. Ela vai ter que ser humilde de reconhecer que algumas coisas, até o prezado momento, ela tem interpretado ou adquirido aquele aprendizado de uma maneira errada. Ela tem que ser humilde em admitir que até então o que ele entendia ou compreendia sobre determinados textos eram completamente equivocados. Então é preciso a gente ter essa vontade, ter esse desejo, mas quando se depara com questões semelhantes a estas, ter a humildade de reconhecer o seu erro. É interessante, irmãos, que a gente está chegando agora ao fim do ano, né, independentemente do tempo que você vai ver esse vídeo, mas nós temos um dilema quando se chega no Natal, na data do aniversário do nosso Senhor Jesus Cristo, a data de nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos crédulos religiosos traz como uma certeza, uma prova não concreta que Jesus Cristo nasceu no dia 25 de dezembro e que o dia 25 de dezembro é uma festa comemorativa concernente ao nascimento de Cristo. Mas quando nós vamos olhar e aprofundar na Bíblia Sagrada, a gente vai ver que o dia 25 de dezembro não é uma época propícia, de acordo com o que nós vemos aqui no início do livro de Lucas, não compara a data certa do nascimento de Cristo com 25 de dezembro, né? E nós bem sabemos que, mediante um estudo aí aprofundado, a gente sabe que a festa natalina, embora os irmãos estão vendo o vídeo aqui, uma árvore de Natal aqui, mas isso para mim não tem nenhum tipo de influência, é algo mais dentro de um contexto decorativo, mas muitas pessoas falam que o 25 de dezembro, na era pagã, eles comemoravam uma festa que era completamente oposta hoje do ensinamento bíblico no que diz respeito ao nascimento de Cristo. Então, quando a pessoa depara com essa informação, como que ela vai absorver isso? Né? Como é que a pessoa vai falar assim, pastor, é difícil eu acreditar nisso, sendo que a minha vida inteira eu fui ensinado que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Então, é um dos exemplos, irmãos, de várias coisas que nós vamos se deparar no aprendizado da palavra de Deus, que vai chocar com aquilo que já temos como verdade. Então, segundo ponto,
para uma pessoa buscar o entendimento, o conhecimento da Escritura Sagrada, ela tem que ter o desejo de ir em busca do conhecimento, em busca da interpretação própria da Bíblia. Mas quando chegar dentro de uma questão semelhante a essa, ela tem que ter a humildade de entender que até então ela aprendeu errado e disposta a mudar a sua forma de acreditar. Porque vale mais acreditar na Escritura Sagrada do que acreditar em tradições, ok? Então vamos recapitular. O primeiro passo é nós entendermos que toda profecia contida no cânon bíblico, aqui na Escritura Sagrada, ela não é de interpretação pessoal ou de livre interpretação. E um segundo ponto, nós acabamos de ver, é que você tem que ter um interesse, a vontade, o desejo de conhecer a Bíblia. E além de ter isso, tem que ter a humildade de reconhecer o seu erro quando você se deparar com situações que chocam com a realidade do seu conhecimento até então. Mas o terceiro ponto, ele vai nos traçar aqui a respeito da intenção da nossa busca do conhecimento. Qual é a finalidade da minha busca? Para que eu quero envolver no conhecimento da Escritura Sagrada? Esse é um dos pontos mais importantes, embora está sendo citado aqui no terceiro ponto. Ele é um dos mais importantes, porque é a aplicabilidade da Escritura na sua vida. Para que você quer adquirir o conhecimento? Qual a finalidade de tudo isso? Não é? Nós vamos ver, irmãos, que no livro de Atos, capítulo de número 8, eu não quero fazer essa leitura aqui, mas vou apenas citar este texto. Nós vemos que no livro de Atos, capítulo de número 8, nós vamos ver quando Filipe estava pregando a mensagem do Senhor Deus, né, ele foi levado até um determinado lugar onde tinha muitas crenças pagãs. Então, esse homem, ele vai lidar em Samaria, ele vai lidar com uma pessoa que queria, de uma certa forma, obter o conhecimento, a autoridade que Filipe tinha em impor as mãos, expulsar demônios, vidas ser transformadas. Se não me falha a memória, eu acho que é o Simão Mágico. Ele queria ter este conhecimento para granjear fundos monetários, para se vangloriar, para ter um objetivo egoísta, entende? Então, quando essa ideia desse homem ficou visível ali aos olhos dos discípulos, Filipe, principalmente na companhia do seu amigo ministerial chamado Pedro, ele foi brutalmente repreendido, né? O texto vai dizer claramente que Pedro vai repreender esse mágico dizendo que seu dinheiro sirva para a tua própria maldição e que você de forma alguma terá parte nesta vocação, neste ministério. Por quê? Porque a intenção dele em ter este conhecimento é justamente para usar como um refúgio para obter fundos monetários. E isso não é o principal motivo do poder, da autoridade e do conhecimento divino, não é? Então, o terceiro ponto é esse. Você quer ter o conhecimento? Você quer ter a intimidade com a Escritura Sagrada? Qual é a finalidade de tudo isso? Entende-se que quando uma pessoa busca a palavra de Deus, busca ter o conhecimento da Escritura Sagrada, o motivo tem que ser único. Aplicar a sua vida para a sua própria transformação, para a mudança de vida, para ser transformados, tá? Irmãos, isso é tão interessante que nós vemos o depoimento de um homem chamado Paulo. Vamos dizer aqui Saulo de Tarso. Ele era um homem judeu, um homem que trabalhava fortemente contra o avanço do Evangelho de Cristo na primeira era da era cristã. Nós vemos que ele consentiu com a morte de Estevão. Dali ele foi para Jerusalém buscar carta para que fosse até Damasco, oprimir as pessoas que pregavam a respeito do nome de Cristo. Mas ele foi
ele foi interrompido no meio da viagem, né? Então Jesus ali apresentou para ele, manifestou para ele. Ananias foi lá, orou, impôs as mãos sobre ele. Ele foi cheio do Espírito Santo, continuou sua viagem. Mas quando ele começa a pregar, falando sobre Jesus agora, isso causa uma grande revolução. Causa uma grande revolução. Por quê? Porque para os judeus e para muitas pessoas no Império Romano, que era praticamente adeptos ao gnosticismo, a ciência do saber, a religião do saber, eles achavam a mensagem do Evangelho loucura. Isso era coisa do outro mundo, isso era uma coisa fantasiosa, era uma coisa fictícia. E nós vamos ver quando Paulo escreve, principalmente para a igreja que se encontrava na província romana, ele vai dizer no capítulo 1, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a transformação. Né? Paulo ele vai classificar para judeus, gentios, bárbaros. Então a palavra de Deus, o conhecimento da Escritura Sagrada é para a transformação de vidas. Então quando você busca o conhecimento da Escritura Sagrada com essa finalidade, você vai ter dela o que ela promete. Você vai ter dela o que ela está direcionada a fazer. É a transformação da vida, a transformação do homem natural, a transformação do homem carnal para um homem espiritual, um homem que nasceu de novo e busca agora uma transformação constante na sua vida, entende? Quando você colocar esses 3 pontos alinhados com a sua busca, eu tenho a certeza e a convicção que o seu conhecimento, a sua aprendizagem vai subir de um grau extraordinário, ok? Então, recapitulando aqui rapidamente, o primeiro ponto é a gente entender que a Bíblia Sagrada, ela tem a sua própria interpretação, sendo que o Espírito Santo de Deus, o autor dela, para que você consiga absorver o que verdadeiramente tem de conteúdo espiritual nela, é necessário que você esteja ligado diretamente com o Espírito Santo através de oração, consagração e assim por diante, ok? O segundo ponto que nós vimos é você, além de ter o desejo, a vontade de ter o conhecimento bíblico, você ser humilde no momento que você deparar com situações que vai te mostrar que tudo aquilo que você aprendeu vindo de tradições vem de uma interpretação equivocada. E o último, terceiro ponto é que a sua busca tem que ter uma finalidade. E a finalidade é transformação de vidas, ok? Então participe comigo e eu espero que o Senhor Deus te ilumine na sua caminhada em busca do conhecimento em nome de Jesus. Te aguardo nos próximos vídeos. Amém.